O caso que eu vou comentar agora, mais um caso de cárcere privado que aconteceu na Áustria. A história de Elisabeth Fritz, uma jovem que ficou 24 anos trancafiada no porão pelo seu pai, Joseph Fritz. Então, vamos à história. Joseph Fritz nasceu no dia 9 de abril de 1935 em Amstetten, na Áustria. Nunca chegou a conhecer o próprio pai, que lutou na Segunda Guerra Mundial e abandonou a família quando ele tinha apenas 4 anos de idade. Joseph não possuía uma boa relação com sua mãe, que o espancava diversas vezes ao dia e o impedia de ter amigos ou qualquer tipo de liberdade. Ele aprendeu a não demonstrar o que sentia, a não conversar com ninguém, a se fechar dentro de si mesmo. A partir dos seus 12 anos de idade, devido a um péssimo relacionamento com a mãe, ele entrou num sistema de adoção e começou a ser enviado de lar em lar. Em 1956, aos 21 anos, um homem conheceu e se casou com Rosemary, de apenas 17 anos. E tiveram 7 filhos, 5 meninas e 2 meninos. E um desses filhos se chama Elizabeth, que é a protagonista dessa história. E alugou a propriedade o suficiente para ter uma vida estável quando chegasse no momento de se aposentar. Foi só no ano de 1967 que o homem deu liberdade à sua natureza monstruosa, quando invadiu a casa de uma enfermeira de nome Lindsay e a estuprou com uma faca em seu pescoço, enquanto ameaçava matá-la caso gritasse. Joseph acabou sendo preso e cumpriu 12 meses de prisão em sentença de pouco mais de 1 ano. Após 15 anos sem nenhuma movimentação ilegal no seu histórico criminal, foi limpo no sistema judiciário austríaco. 25 anos depois, ele planejaria e cometeria um dos sequestros mais dantescos que o mundo testemunharia: a Câmara. No final dos anos de 1970, não foi muito difícil para que o Joseph recebesse a permissão legal do governo para que construísse e que instituía a adega subterrânea. O sobretudo, tratando-se se apegou na Guerra Fria e que faziam mais necessários que os bunkers residenciais para prevenir de possíveis ataques nucleares. Era uma desculpa perfeita para a consumação de seu plano diabólico. Joseph, no entanto, havia colocado uma nova casa em cima do resto de uma propriedade construída em 1880 em seu terreno, preservando um porão dela, ocultando das autoridades e também da família como uma parede, e ninguém mais sabia da existência do segundo porão, sendo uma delas articulada e reforçada com concreto, além de outra operada através de uma senha de sistema de controle remoto. Empreendimento todo era apertado e abafado e úmido, com pequenos labirintos de rato. Durante os longos anos entre 1981 e 1982, o homem se empenhou para que o local ficasse pronto, instalado pia, vaso sanitário, fogão e cama. Finalmente, em 1984, o trabalho terminou e ele pediu para que a sua filha Elizabeth, na época com 18 anos, ajudasse a carregar até o porão, que se tornaria uma porta final, o último dia de sol. Elizabeth Fritz, nascida em abril de 1966, um pouco antes de seu pai mostrar o primeiro indício que se tornaria, Elizabeth Fritz era considerada uma garota meiga, gentil. Apesar de ser extremamente quieta e reservada, sua personalidade retraída, em grande parte, dava-se pelos abusos físicos
Ela praticamente não possuía amigos, jamais comentava sobre o garoto ou relações sexuais. Naquela tarde quente, no dia 28 de agosto de 1984, Elizabeth não contrariou o pai quando apresentou a sua ratoeira concreto e pediu a sua ajuda para ajustar uma pesada porta. Assim ela obedeceu sem questionar, porém enquanto a garota deixava o local pelas escadas do porão que levava à sua casa, Joseph puxou para trás e cobriu o nariz dela com a toalha e carregava o éter, atentando a garota que perdesse a consciência. Aquele foi o último dia de sol de Elizabeth Fritz e também o primeiro dos próximos 1760 dias encarcerada debaixo do jardim da própria casa. Em poucas horas, Rosemary notou o desaparecimento súbito de sua filha e começou a procurar, até mesmo acionar a polícia. Mas Joseph possuía a história perfeita para todos os efeitos. Elizabeth havia cansado da própria vida, fugindo para se juntar ao culto religioso, que não teria sido a primeira vez. A garota fizera a mesma coisa ao completar 15 anos, tentando fugir das garras do pai abusivo, que ela encontrou um abrigo na casa de uma viagem de uma amiga em Viena, porém foi encontrada pela polícia 3 semanas depois. Para que a sua teoria fosse comprada bem um mês depois do sumiço de Elizabeth e ainda no auge de investigações, um homem entregou às autoridades e uma carta forçou a filha a escrever. Nela, a garota dizia estar bem e na companhia de amigos num local longe dali. Se procurassem, deixaria o país. O caso então esfriou, apesar de Rosemary continuar querendo saber o paradeiro da filha. A autoridade não deixaram de lado. 24 anos de horror. Durante os anos, Joseph manteve Elizabeth presa na cama com corrente e que a permitia mover apenas meio metro. A garota conviveu com uma própria solidão, frio e calor intenso, com infiltrações sobre os quais, mais tarde, ela teria que colocar cobertores na parede para poder absorver a água que escorreria. Depois, Joseph removeu as correntes dela. Durante 24 anos que a visitou, ele estuprou Elizabeth mais de 3.000 vezes. E em 2 anos, ela ficou grávida do primeiro filho, que morreu em seus braços com apenas 60 horas de vida, devido a complicações respiratórias. Joseph queimou o corpo da criança em um incinerador. 2 anos depois, em 1988, nasceu Kirsten, a primeira filha de 7 filhos de Joseph, que daria a Elizabeth através das suas relações incestuosas. Todos vieram ao mundo sem ajuda médica. Durante 12 anos, Joseph providenciou a filha desinfetante e uma tesoura velha e um livro de 1960 sobre o parto. Elizabeth fez tudo sozinha, tirando ela o fruto de 10 sofrimentos de repulsa. As crianças, no entanto, apesar da dor que acabaram se tornando companhia para uma mulher que afastaram dos pensamentos suicidas, ela cultivava todos os dias, a mais não estava sozinha. Lisa, Monique e Alexandre, porém, foram levados por Joseph, que logo nasceram para viver uma vida fora do cativeiro, como se fossem seus netos. Da porta da própria casa, com a carta escrita à força por Elizabeth, alegando que era para os avós os criassem. As crianças ficaram atrás, além de viverem com os bichos, eram obrigados a acompanharem o homem violentando a mãe explicitamente, repetidamente, às vezes que ela desmaiasse. Era também espancada e ameaçada de morte e deixado com ela na escuridão por semanas. Eles ajudaram a Elizabeth a expandir o calabouço onde moravam, cavando terra com as próprias mãos. E brincar, tentar ter o mínimo que esperava de uma vida normal, apesar de todas as piores circunstâncias. No sábado, dia 19 de abril de 2008, a filha mais velha de Elizabeth, Kirsten, de 19 anos, ficou tão doente que nada a salvaria da morte se não fosse socorrida. A mãe então implorou muito a tempo a Joseph, até que ele cedesse e levasse a filha para o hospital.
abandonando na entrada para que ninguém questionasse sobre o seu estado alarmante. Sem documentos ou registro, que este não existia no mundo, então o hospital achou melhor entrar com um contato imediato com a polícia. Em poucas horas, o misterioso surgimento daquela garota com algo tão estranho que o caso começou a ser televisionado e Elizabeth foi capaz de ver tudo, uma vez que possuía uma televisão no cativeiro. Ela acabou suplicando de novo a Joseph para poder ajudar a filha no fornecendo informações essenciais ao médico, para que ela tivesse chance garantido a todo momento que não diria absolutamente nada. Joseph mais uma vez cedeu aos pedidos da filha. Então, entre o discurso inconsciente de Elizabeth e o nervosismo aterrorizado da situação dos investigadores, afirmaram que daria a voz de prisão a ela, maus tratos e abandono que ela não começasse a falar a verdade. A mulher prometeu que contaria tudo o que estava acontecendo e eles prometessem que ela nunca mais teria que olhar a cara do seu pai. A voz de Elizabeth Fritz foi ouvida depois de 24 anos em puro silêncio. Enquanto seu pai, Joseph Fritz, foi acusado de sequestro, de estupro e homicídio culposo e outros crimes, ele se declarou culpado e recebeu uma sentença de prisão perpétua. Desde 2009, Elizabeth Fritz vive sob uma nova identidade em um vilarejo vigiado na Áustria. A inexistência de qualquer detalhe pessoal espalhado pelas garras da mídia se deve porque a mulher decidiu viver uma vida que não fosse definida por uma outra que foi tirada dela. Elizabeth deixou para trás após depor 11 horas sobre a vida que já não pertencia mais. Rosemary Fritz, mãe de Elizabeth Fritz, ela foi mandada embora de casa pela sua própria filha. Apesar de tudo isso, segundo motivo, os filhos de Elizabeth ficavam chamando a avó de mãe e a Elizabeth ficava furiosa com a sua mãe porque a mãe não fazia nada para tentar fazer a filha se libertar das garras do seu pai. E apesar disso, Rosemary foi andando pela rua, perambulando sozinha. Esse foi o caso de Elizabeth e Zobre Fritz. O que você achou do caso? Comente aqui embaixo. Assine e até